Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina, estamos aqui para uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dividir partes de um todo. Você sabe que conteúdo é esse? No seu dia a dia, você já se deparou em situações que você precisa dividir algo com alguém? Acompanha comigo aí na telinha. Por exemplo, você está brincando, você precisa dividir as suas petecas, as suas bolinhas de gude aí com alguém, em partes iguais. Já se deparou com uma situação assim? Para poder brincar e ver quem ganha? Então, e uma outra situação? Na hora de dividir um chocolate, por exemplo, e você ter que dividir exatamente na metade, ou seja, em partes iguais, iguaizinhas. Todos os dois, você e o seu colega, o seu irmão, ou seu pai, ou sua mãe, você vai ter que dividir da mesma forma. Já viveu essa situação? Ou uma fruta, né? Olha só essa laranja dividida ao meio, na metade. Assim também, crianças, vem aqui comigo. Assim também como qualquer coisa no nosso dia a dia, né? Que a gente às vezes tem que dividir com o nosso colega de sala de aula ou com o nosso irmão. Por exemplo, você vai comer uma melancia. Aí tem que dividir, a sua mãe diz assim, eu vou dividir um pedaço igualzinho para todo mundo. Imagina uma família grande. Uma melancia dá para dividir, né? Para uma família grande. Aí ela vai dividir em várias partes um todo. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre fração. Essas partes que nós dividimos têm um nome que nós chamamos e é fração. Né? Você sabe o que é fração? Vamos ver aqui o conceito? Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro, ou seja, de um todo, que foi dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração, né? Então, é a parte de um todo que foi dividido que nós chamamos de fração. Utilizando uma folha de papel, vamos fazer uma experiência e responder as seguintes questões. De que maneira diferente você dividiria essa folha pela metade? A outra situação, e se dividirmos na metade da metade, quantas partes terão? E na metade da metade da metade, serão quantas partes? Vem aqui comigo. Então, eu trouxe aqui, olha só, uma folha, né? Esse aqui é um todo, estão vendo? E se eu dividir, o que está falando aí? Se eu dividir ela pela metade. Posso dividir de várias formas, né? Eu vou fazer essa daqui para simplificar, para nós fazermos, né? Mas você pode tentar de outras formas, né? Esse todo, nós vamos dividir aqui na metade. Para ficar igualzinho, eu estou fazendo as medições, ó. Poder ficar do mesmo tamanho. Vamos dividir? Como é uma folha um pouco grande, né? Eu estou dividindo aqui com uma tesoura. O que aconteceu aqui? Eu fiquei com uma parte de um todo, né? E com uma outra parte de um todo. Essas partes aqui, eu chamo de fração, ou seja, essa parte é a metade de um todo que eu tinha. Então, aqui eu tenho a metade, né? Eu tenho um meio, E aqui eu tenho um outro meio, né? No caso, eu teria 2 meios, né? Porque agora eu não tenho mais um todo. Olha só aqui ela toda. Essa daqui tinha o mesmo tamanho. Então, aqui seria o meu todo. Dividido na metade, eu vou ficar... Se eu tiver apenas uma, eu vou ficar com 1 meio. Se eu tiver duas, eu vou ficar com 2 meios. E se eu dividir a metade na metade? As duas metades, vamos dividir? Ver como que eu vou ficar?
Já imaginou quantas partes são? Já estão calculando? Agora eu vou dividir as duas metades na metade. Olha só, cada metade dividida ao meio vai dar mais uma metade. Agora eu tenho um todo dividido em quantas partes? Em 4 partes, olha só. Em 4 partes, estão vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, um todo, né, dividido em 4 partes. Se eu dividir um todo em 4 partes, cada parte dessa eu vou chamar de uma fração. 1/4. Por quê? Porque eu dividi uma em 4 partes. E agora, se eu dividir cada metade dessa que eu dividi anteriormente, ao meio novamente, vamos ver o que isso vai dar? Vamos ver com quantas partes eu vou ficar? Vai calculando aí na sua mente. Já vai calculando. Depois, com uma folha de papel, você pode estar fazendo aí na sua casa essa experiência para você ver com quantas partes você vai ficar. Cada uma que eu dividi ao meio vai ser 2, né? Vai se tornar 2 metades. Olha só. E agora vamos contar com quantos pedaços eu fiquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, agora o meu todo, ó, esse aqui seria o meu todo. Eu dividi a metade da metade na metade e a outra metade ao meio. Quando eu fiquei com 8 partes, cada uma parte dessa nós chamamos de fração. É a parte fracionada de um todo que eu tinha. Então, essa parte fracionada eu chamo de 1/8, porque eu dividi esse todo, né? No caso era um outro todo, né? Que tinha o mesmo tamanho desse, em 8 partes. Quando eu dividi em 8 partes iguais, então essa única parte aqui eu chamo de 1/8. Se eu tiver 2 partes dessa, então eu vou dizer que eu tenho 2/8. Se eu tiver 3 partes dessa, eu vou dizer que eu tenho 3/8. Por quê? Porque eu pego 3 partes de um todo que eu dividi em 8 partes. Então, a parte que eu divido, eu deixo ela embaixo, que é o denominador. E a parte que fica em cima que eu estou utilizando, eu chamo de numerador, que nós vamos ver isso mais lá para frente. Acompanha comigo aí na telinha. Há muitas maneiras de dividir essa folha de papel. Observe. Nós utilizamos apenas uma maneira, né? Essa primeira. Aí, olha só, cada folha foi dividida em 2 metades iguais. Chamamos de 1/2 na folha. Depois, né, nós dividimos cada metade ao meio também. Então, aqui nós ficamos com 4 partes. Então, nós chamamos, né, 1/4. Cada parte dessa nós vamos chamar de 1/4, porque nós dividimos em 4 partes, o nosso todo. Então, nós chamamos de 1/4. Depois, nós dividimos novamente ao meio. Olha só. Então, aí nós já dividimos um todo em 8 partes. Nós vamos chamar cada metade dessa que nós dividimos ao meio de 1/8, porque ela representa um todo original, que era aquela folha daquele tamanho que eu mostrei para vocês. Mesmo que as partes da figura rosa, da azul e da figura amarela tenham formatos diferentes, ela representa a mesma parte da figura inicial.
Ou seja, embora tenha sido dividido de formas diferentes aí, ela também vai representar 1/8, cada parte dessa. Assim teremos cada parte, essa que está destacada, né, nós vamos chamar de 1/2. 1/2. Agora, cada um dividido em 4 partes, nós vamos representar dessa forma. O número 1, que é a parte que está pintada, né, está destacada, ele vai ficar acima e a quantidade de partes que eu dividi fica embaixo. Como que eu vou ler essa fração? 1/4. E aí nós temos o mesmo todo dividido em 8 partes. Olha só como que vai ficar. Nós temos aí essa parte destacada, ela vai representar 1/8, porque ela foi dividida em 8 partes. Como que nós vamos ler? 1/8. Agora vem aqui comigo. Viu só, crianças? Nós fizemos isso na prática, através dos papéis, e depois eu mostrei para vocês como que nós podemos ler. E olha só, para ficar bem entendido para você, olha comigo aí na telinha. Aí, essa parte de cima, nós chamamos de numerador, que é a quantidade de partes, aí no caso está 4 representando, mas pode ser qualquer algarismo, de acordo com o número que a situação está se referindo, eu vou chamar ele de numerador. E o número que fica abaixo desse tracinho, nós vamos chamar de denominador. Essa parte que fica embaixo, ela representa o total de partes que foi dividido o meu todo. No nosso caso aqui, nós dividimos o quê? Olha aqui para mim. Nós dividimos uma folha de papel nesse tamanho, igualzinho, né? Eu peguei 2 folhas, uma para você ter como referência depois. Nós pegamos essa folha e dividimos até 8 partes. Eu poderia continuar dividindo, né? Você pode até tentar fazer em casa. Cada uma parte dessa, você pode continuar dividindo e vendo quanto que vai ficando. Então, cada fração dessa você vai dizer 1 e a quantidade de partes que você dividiu, ela vai ter o número final, né? Por exemplo, esse caso aqui eu tenho 1/8, porque eu dividi um todo em 8 partes, certinho? Nós vamos, né, finalizar por aqui, mas nós nos vemos na próxima aula. Não esqueça, para rever essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e a outras. Até mais!